Pai, nós te agradecemos e louvamos o seu nome porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tu és perfeito, tu não falha, o Senhor nunca nos abandonou, sempre esteve conosco, todos os momentos em nossas vidas. Pai, o Senhor fala ainda com seus filhos. A Bíblia do Senhor fala, a palavra do Senhor fala que quando nós clama, o Senhor responde. Quando nós se chegamos a Ti, o Senhor se chega para perto de nós. Que nessa tarde maravilhosa, onde nós estamos agora reunidos neste momento, meu Pai, nesta live, para falar da Tua palavra, para ser alimentado da Tua palavra. Usa a minha vida, Espírito Santo, como o Senhor tem sempre usado. Fala no meu espírito, fala no espírito das pessoas que aqui vão estar comigo. Alivia, Senhor, essa alma que está angustiada, que está triste. Alivia, meu Deus, esta alma, Senhor, que está conturbada, perturbada, preocupada, ansiosa, Senhor. Liberta, Senhor. Livra essa pessoa deste mal. Traz consolo sobre a sua vida, sobre a sua casa. E que o Senhor, meu Deus, venha a ser glorificado nessa tarde. Que a palavra, meu Pai, que sabe, tocar aqui no nosso coração, venha, meu Pai, ser guardada, e não somente isso, mas ela praticada também, para que assim surja efeito em nossas vidas. É o que eu te peço, no nome de Jesus, Pai. Fica conosco e visita a cada vida que vai estar aqui, que está aqui, que vai estar comigo até o final. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. E você que orou e crê na oração, diga amém. Então o Espírito Santo de Deus me deu um tema, né? Na verdade, eu falei, Deus, como é estar no centro da sua vontade? Né? Eu perguntei ao Senhor. Estive conversando com o Pai e é tão gostoso. Eu dou esse conselho para você, né? Ora ao Senhor. Ei, mesmo que você não esteja com vontade, dobre o seu joelho e fique em silêncio. Deixa o Espírito Santo de Deus, sabe, acalmar você. Isso vai fazer você tão bem. Seja no momento que você for trabalhar, ou seja no momento que você chegar para dormir, não sei. Mas convida o Espírito Santo, sabe, aliviar a sua alma. Porque às vezes você está tão focado no problema, você está tão focado na situação, você está tão focado, sabe, nos momentos difíceis, nas adversidades, nas contas, que você está tirando o seu foco de Jesus, você está tirando o seu foco do Senhor, você começa a focar somente nas coisas da terra, a focar somente nessas situações, que você começa a deixar a palavra de Deus de lado. E isso é uma coisa que a gente peca muito, erra muito, é deixar a palavra de Deus de lado, é deixar os ensinamentos de Deus de lado. Provérbios capítulo 13, se eu não me engano ali, versículo 3, 5, o Senhor fala sobre confia no Senhor, né? E não na sua inteligência, no seu conhecimento. Por quê? Porque às vezes o coração é enganoso, como a palavra de Deus diz. E às vezes o coração vai te fazer tomar atitudes que não era para você tomar. Às vezes o coração vai fazer você ir por caminhos que não era para você ir. Às vezes o seu conhecimento, ou achar que você está certo, tomando uma decisão, fazendo alguma coisa, vai te levar a algum prejuízo, vai te levar para outra, sabe, para outro rumo, para um atalho. E o Senhor não quer isso com você. O Senhor não quer que isso aconteça com você. O Senhor está dizendo para mim e para você, ei, confia em mim. Se eu não te disse nada, se eu não te disse sim, se eu não te disse não, se eu não falei que era para você ir, se eu falei que não era para você ir, se eu falei que era para você sair, ou se eu falei que era para você ficar, se ainda você não me ouviu, não ouviu a minha voz, não ouviu a minha resposta, fica quieta, fica quieto, para, né? Para, amém? Então, eu perguntei ao Senhor, como é estar no centro da tua vontade, Pai? Como sei que eu estou no centro da sua vontade, que eu estou no centro do teu querer? E o Senhor veio e ministrou essa palavra na minha vida, e agora eu quero passar para você, amém? Eu quero pedir, por favor, gente, por favor, neste momento, foca na palavra aqui agora que vai ser ministrada, tá bom?
não deixe o inimigo tirar sua atenção, porque pode ser que aqui seja uma palavra que vai ser liberada, que pode mudar a sua vida, que vai te dar um rumo, que vai jogar você para outro nível, tá bom? Então, por favor, talvez aqui, neste momento, a ministração, a palavra que vai ser ministrada seja uma resposta da tua oração. Então, por favor, preste atenção, não permita que o inimigo venha tirar a tua atenção. Amém? Em nome de Jesus. Então o Senhor falou comigo, como eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus? Primeiro, eu preciso ouvir a voz de Deus. Jesus diz que as ovelhas ouvirão a voz, conhece a voz de Deus. Breno, como eu vou saber que é a voz de Deus, que Deus está falando comigo? Toda vez que o Senhor falar, toda vez que vier uma palavra no seu coração, no seu espírito, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. O Senhor pode falar com você através de sonho, o Senhor pode falar com você através de um profeta, de um homem, de uma mulher. O Senhor pode falar com você através da palavra dele. Você está lendo e o Espírito de Deus está ministrando no seu espírito. Isso é o próprio Senhor ministrando em você, falando com você. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você se atenta à voz do Senhor, é porque já é uma voz conhecida. Você que é mãe, você que é pai, você conhece a voz do seu filho. Quando o seu filho chora, pode estar no meio de um monte de criança, você sabe que é o seu filho que está chorando. Pode estar no meio de um monte de adolescente, você sabe a voz do seu filho, porque você ouve todos os dias. Você está atento a todos os dias à voz do seu filho. A voz do Senhor é a mesma coisa. Se todos os dias você ler a palavra, ora, faz oração, você começa a sentir Deus falando com você no teu espírito, você vai saber que é o Senhor que está falando com você. Você vai saber que é o Espírito Santo que está ministrando em você. Breno, e como eu faço para saber se realmente o que eu estou sentindo, o que está vindo no meu coração vem da parte de Deus? É quando o que vem no meu coração, o que vem no meu espírito, está ligado à palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus. Sabe, Deus não vai fazer ou não vai te falar uma coisa que não está de acordo com a palavra dele. Deus não vai falar que é para você tomar uma decisão que está de acordo dele, que não está de acordo com a palavra dele. Abraão, vamos lá agora para a palavra. Capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, Deus vai falar com Abraão. O Senhor vai falar para Abraão assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então a primeira coisa que Abraão se atentou foi a voz do Senhor, reconhecendo a voz do Senhor. Opa, peraí, é Deus que está falando comigo. É Deus que está mandando eu sair do meio da minha parentela. É Deus que está mandando eu sair do meio da casa do meu pai. É Deus que está mandando eu sair dessa terra. Então eu irei, eu ouvirei ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 7, quando ouvires a voz do teu Deus, não endureça o teu coração. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Por quê? Porque eu preciso estar sensível à voz do Senhor. Eu preciso estar atento àquilo que Deus está me mandando. Sabe, Deus já falou para alguém aqui, ei, sai do meio daquelas amizades, porque aquelas amizades não estão te influenciando a se chegar mais perto de mim, mas pelo contrário, cada vez que você se ajuda com eles, eles te afastam de mim, eles fazem você se afastar de mim, cada vez mais que você começa a andar na minha presença, só que aí você começa a ser influenciado pela amizade, você começa a deixar de me buscar, você começa a deixar eu de lado. E o Senhor está dizendo, ei, eu já pedi para você sair do meio dessa amizade. Salmos não tem capítulo. Salmos 1 vai dizer,
Ei, não te assenta no meio dos escarnecedores, no meio dos pecadores, no meio dos ímpios. Não estejam com ele. Por quê? Porque eles podem te influenciar a você pecar, a você deixar de acreditar. Quantas pessoas, deixa eu falar isso aqui para alguém que está precisando de ouvir agora. Você, às vezes, pode ter alguém aqui que está me ouvindo, pode estar com situações difíceis no seu casamento, e aí você não sabe o que fazer, você não tem uma orientação, e quando você for pedir um conselho de alguém, sabe, se essa pessoa já teve seus casamentos frustrados, se essa pessoa já teve o seu casamento, sabe, interrompido, acabado, não amou a pessoa direito, traiu a pessoa, ela vai dizer para você um conselho mal, ela vai te dar uma direção mal, ela vai falar para você fazer uma coisa que ela fez porque ela achou que era certo, então ela acha que também para você será certo, só que o Senhor está dizendo, ei, não vai pelos conselhos dos ímpios. Não faz o que eles fazem. Peça conselho de pessoas, se vai pedir conselho, peça conselho de pessoas que realmente servem a Deus, que têm seus casamentos estruturados. Breno, quer dizer que então há casamento perfeito? Não tem, gente. Mas tem pessoas que conseguem lidar com os seus casamentos. Tem pessoas que são felizes, tem pessoas que sabem conversar, tem pessoas que sabem lidar com situações. Sabe, eu e minha esposa já orientamos muitos casais mesmo. E nós, uma coisa que eu amo em nós, casamento, eu não estou aqui querendo exaltar nosso casamento, não, mas o que eu estou querendo dizer é que quando há diálogo, quando há conversa, quando há respeito, o casamento flui, o casamento é abençoado. O casamento vai para frente, sabe, principalmente quando há concordância. Uma vez eu fui comprar um celular, né, para quem está em Portugal aqui, é telemóvel, eu fui comprar um celular e eu não pedi conselho da minha esposa, eu não falei com ela sobre isso, eu simplesmente tomei a decisão de ir lá comprar um celular. Quando cheguei da loja, comprei o celular, quando cheguei em casa, a minha esposa falou, tu não falou comigo? Porque tu não esperou? Ela estava ocupada, sabe, lá no salão. E eu aproveitei essa oportunidade e fui lá comprar o celular. E a minha esposa falou, rapaz, você não conversou comigo, você não falou a respeito disso. Eu nem concordei, nem falei. E aí eu falei, é verdade, né, amor? Mas olha, vai dar certo. Eu vou conseguir pagar esse celular. Sabe o que aconteceu? As portas para mim se fecharam. Eu comecei a entrar em desespero porque eu estava aqui em Portugal e a fonte de renda que a gente tinha não pagava, não estava entrando. As portas se fecharam e eu falei, meu Senhor, o que vai acontecer agora? Aí eu conversei com a minha esposa. Eu falei, amor, me perdoa. Eu não conversei com você, eu não pedi, eu não soube da sua concordância, não conversei, você não concordou, eu simplesmente tomei a decisão por mim e achei que era o melhor. E hoje eu estou pagando o preço por isso, então me perdoa. Sabe, eu não vou fazer mais isso, todas as decisões que eu for tomar, eu vou conversar com você, nós vamos dialogar e se entrarmos numa concordância, a gente faz. Se não entrarmos, a gente pelo menos tenta dar o braço a torcer a alguém, né, um de nós dois, e fazemos. Irmãos, diante de Deus que está presente aqui, as coisas do nosso casamento começou a funcionar. As coisas começaram a ir para frente. Por quê? Porque agora havia concordância em tudo que a gente fazia. Eu tive que vender o celular, paguei aquilo que eu devia. Concordou, né? Amor, então vou vender o celular porque eu não tenho outra opção. E aí nós vendemos o celular, paguei, né, o que eu devia. E aí Deus abençoou. E eu consegui ter um outro telemóvel mais barato, melhor. E Deus abençoou. Então, da mesma forma, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, grava isso na tábua do seu coração. Da mesma forma que você conversa com Deus,
perguntando a Ele, Senhor, eu posso ir? Senhor, será que eu faço isso aqui? Senhor, esse projeto aqui é do Senhor? O Senhor vai abençoar? O Senhor vai estar comigo? O Senhor, sabe, está na frente disso? Pai, esse homem que eu estou conhecendo é do Senhor? Vem do Senhor? Como que ele é? Porque eu não conheço ele, eu não conheço ela. Sabe, Deus, ajuda no meu casamento, me dê sabedoria, me dê entendimento, faça com que eu suporte certas coisas, faça que a gente crie um diálogo, meu Pai, uma concordância um com o outro. Todas as vezes que você pedir orientação de Deus, todas as vezes que você pedir direção de Deus, Deus também fará com você, Deus falará com você, Deus lhe dará a resposta, Deus falará com você. Mas seja igual a Tiago. Tiago vai dizer o seguinte, olha, quando for orar a Deus, não vai com dúvida, não vai com dois tipos de pensamento. Bem, o que seria isso? Imagina se Deus, aqui falando com Abraão, nós estamos lendo a história de Abraão, capítulo 12. Imagina se Abraão tivesse dois pensamentos. Rapaz, é Deus mesmo falando comigo? Ah, não, eu não vou não, porque eu vou sair da minha cidade. Eu vou sair da casa dos meus pais. Aqui tá tão bom. Aqui tá tão bem. Aqui, sabe, eu já tenho estruturado, já tenho minha casa, já tenho meus escravos, já tenho meus mantimentos, já tenho minha empresa. Eu vou sair? Não. Se ele cocheasse em dois pensamentos, as coisas não iam fluir para ele. As coisas não dariam certo para ele. Deixa eu falar uma coisa e pega isso na tábua do teu coração. Deus não quer que você cochee em dois pensamentos. Deus não quer que você pegue essa palavra agora que está sendo pronunciada, anunciada aqui, e você tenha dúvida nela. Ou então você pegue e crê no que Deus pode fazer na sua vida, mas depois acaba tendo dúvida de novo. A pior coisa que acontece na nossa vida, e o que o diabo está amando fazer isso, é colocar dúvida no teu coração, é colocar dúvida na tua mente, porque ele sabe que você vai perder tempo com isso, perguntando, Deus, será que é do Senhor? Será que é isso? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai ser assim? Será que sim? Ei, se Deus falou que vai fazer na sua vida, pronto, Deus vai fazer na sua vida. Se Deus disse que você seria um empresário, você vai ser empresário. Se Deus disse que salvaria a sua família, Deus vai salvar a sua família. Se Deus disse que abriria as portas, Deus vai abrir as portas. Se Deus disse que vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar o seu casamento. Só que no processo, no tempo que levar isso a acontecer, pelo amor de Deus, não deixa a dúvida entrar na sua mente e tomar controle dela, fazendo com que você duvide da promessa de Deus, duvide da palavra de Deus. Quando você receber uma palavra, quando você receber uma promessa, creia somente. Eu não sei, Senhor, como vai chegar essa promessa, eu não sei qual é o rumo qual é a ação, o que vai acontecer para que o que o Senhor me disse que ia acontecer ser realizado, mas eu vou confiar. Jeremias fala sobre isso. Em Lamentações, a minha esperança está em Deus. Eu prefiro descansar, estar em silêncio e confiando no Senhor. Meu Deus do céu, isso aqui é forte, irmão. Eu prefiro estar em silêncio, ou seja, eu prefiro esperar. Escreve aí se você tem fé. Eu prefiro esperar. Escreve. Eu prefiro esperar. Eu não vou nem para a esquerda e nem para a direita. Eu não vou nem avançar e nem recuar. Eu não vou nem dizer que sim nem que não, porque eu vou esperar. Se Deus ainda não falou comigo, eu vou esperar. Sabe, se Deus não me mostrou ainda, eu vou esperar. E esperar é difícil. Esperar é complicado. Porque a gente pensa que nós temos que fazer algo para Deus, não é verdade? A gente pensa que nós temos que fazer algo para Deus. Lembra quando o Espírito Santo de Deus, lembra quando Gabriel, o anjo do Senhor, foi falar com Maria, dizendo, olha Maria, descerá sobre ti. Olha, você foi agraciada. Você foi agraciada, a mulher escolhida. Deus
achou graça em você e você foi escolhida para conceber o Salvador. Aí Maria falou o quê? Como é que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Sabe o que o anjo falou? Não precisa fazer nada, em outras palavras. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A obra que Deus falou que vai fazer na sua vida ou na vida do teu ente querido é o próprio Espírito Santo que descerá sobre aquela vida e fará a obra do Senhor. Você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar se esforçar em nada, você não vai precisar, tentar fazer algo para Deus. Não, espera. Espera, porque Deus responsabiliza pela sua palavra. Espera. Amém? Espera. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, se nós estamos no centro da vontade de Deus, é ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso estar sensível à voz do Senhor. Sabe o que acontece hoje em nossas vidas? É que a gente está ouvindo muitas vozes, menos a voz do Senhor. Foi o que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Filho, você tem ouvido muitas vozes. Você tem deixado de ouvir a minha voz, a minha direção. E eu falei, Deus, como assim? Você está ouvindo a voz da dúvida. Você está ouvindo a voz da preocupação. Você está ouvindo a voz das coisas dessa terra. Você está ouvindo a voz de amigo. Você está ouvindo a voz de pastor. Você está ouvindo a voz do vizinho. Você está ouvindo a voz de fulano e de ciclano. Você está ouvindo vozes aqui da internet, do Instagram, do YouTube, de profetas aí que dizem ser profetas, de homens que dizem que ser homens de Deus, de mulheres que dizem ser mulheres de Deus, mas você não dobra os seus joelhos e tira um tempo para falar com Deus, para ouvir a Deus. E o Senhor está dizendo, ei, essas vozes estão te atrapalhando. É por isso que você tem dúvida. É por isso que você fica cocheando em dois pensamentos. Porque ao mesmo tempo que você recebe a minha palavra, você às vezes também fica com dúvida. Porque você começa a lembrar que as contas já estão vencidas. Você começa a lembrar que alguém está te cobrando. Você começa a lembrar que as coisas não estão saindo como planejada, como Deus tinha dito que faria. E aí você acha que Deus... Você pensa que não foi Deus que falou com você. É onde você começa a cochear e você está ouvindo outras vozes. E o Senhor está dizendo, ei, ouça a minha voz. Eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu ajudador. Aleluia. Aleluia. Rapaz, deixa eu contar esse breve testemunho aqui para vocês. Não perca essa palavra, olha só. Ontem, Deus sabe disso. Só Deus sabe o que eu estou passando. Eu sentei aqui onde eu estou, agora fazendo essa live. Estava lendo um livro, e naquele livro o Senhor, chegou uma parte que parecia que a autora parecia que estava descrevendo o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. E naquela passagem ali, havia um versículo bíblico, e eu falei assim, cara, eu vou ver o que está querendo dizer naquele versículo. Eu abri lá em Hebreus capítulo 4, aleluia, Deus, perdão, Hebreus capítulo 13, sabe? E no versículo 5, não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que você tem, pois Deus diz, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Essa palavra falou tão forte comigo, de uma maneira que eu comecei a chorar, e a minha esposa olhou e falou assim, amor, tá tudo bem com você? Eu falei, amor, tá tudo bem. É porque quando você ouve a voz do Senhor, quando você ouve o Espírito Santo de Deus falando com você, cara, não tem como não chorar, não tem como não expressar. É verdade. E aí o Senhor falou comigo, e eu falei assim, cara, eu preciso confiar nessa palavra. E o Senhor falou, eu nunca te deixei e nunca te desamparei. E no versículo 6, o Senhor falou assim, o Senhor é quem te ajuda. O Senhor é o teu ajudador. E não tenha medo.
que mal alguém me fará? Então, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Tira um tempo para Ele. Ei, gasta um tempo todos os dias com o Senhor. Você vai ouvir a voz dEle. É o primeiro sinal que nós estamos no centro da vontade do Senhor, é ouvir a voz dEle. Amém? Deixa eu pular, gente, deixa eu avançar, porque senão a hora aqui, né, vocês precisam continuar fazendo seus afazeres. E aí, gente, nós vamos para a segunda lição, que é você obedecer. Lembra que Deus falou com Abraão, sai da tua terra? Abraão ouviu, certo? E Abraão, ele não cocheou em dois pensamentos. Antes, ele procurou obedecer a voz de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. Ou seja, ele saiu do meio da sua parentela. Ele saiu do meio da sua terra. Ele saiu da casa do seu pai e foi para uma terra que Deus ia mostrar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não adianta. Tudo isso está andando junto, tá, gente? Não adianta ouvir a voz de Deus e não obedecer. Sabe o que Deus falou comigo? Falou no livro de Mateus, há uma passagem que o Senhor fala o seguinte: o homem que ouve a palavra de Deus e pratica é como um homem que faz a sua casa na rocha, e vindo rios, vindo vento, vindo tempestade, essa casa permanece firme. Mas o homem que ouve a voz, a palavra do Senhor, e não pratica, é como um homem que faz a casa na areia. Logo vem a tempestade, vem o vento, vem o rio e ela desaba. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não adianta você somente ouvir a minha palavra. Não adianta você somente ler a minha palavra e não praticar. De nada terá efeito se você não praticar essa palavra, se você não confiar nessa palavra, se você não ter fé nessa palavra. E sabe o que a Bíblia diz? A fé sem obra, ela é morta. Então, ao mesmo tempo que eu preciso ter fé naquela palavra, ao mesmo tempo que eu preciso ter fé na promessa, ao mesmo tempo que eu preciso ter fé no que Deus está me dizendo, eu preciso obedecer a palavra do Senhor, eu preciso praticar a palavra do Senhor, eu preciso saber como lidar com aquilo que Deus está me revelando, com aquilo que Deus está falando comigo. Então, primeiro eu preciso ouvir. Quando eu ouço a voz do Senhor, quando eu ouço a palavra do Senhor, então eu preciso imediatamente obedecer. Porque todas as vezes que, por mais que eu ouço a voz do Senhor, lembra de Samuel? Samuel vai falar com Saul. Vai falar com Saul: Saul, fica aqui. E durante 7 dias você fica aqui. Quando eu chegar, nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor. Saul ouviu Samuel e ficou durante os 7 dias esperando Samuel. Só que quando chegou no 7º dia, ele já angustiado, ele já perturbado pelos amigos e pelos exércitos que estavam ali com ele, ele começou a dar ouvido às pessoas que estavam com ele, indo para a guerra com ele, andando com ele, o exército dele. E aí ele, preocupado com o que as pessoas iriam pensar dele, Saul vai lá e faz o sacrifício para o Senhor. Ele não tinha autoridade para fazer isso. Ele não tinha autoridade para fazer isso. E a palavra de Deus diz que Deus rejeitou Saul. Ei, é o que eu disse para você. O que Deus prometeu para você? Pois é, lembra dessa promessa agora. Lembra do que Deus falou para você. Não ouça a voz de terceiro. Não ouça a voz de pessoas que não conhecem o teu processo, que não sabem nada da sua caminhada, que não conhecem a sua vida, que não têm autoridade para falar.
Não vai pelas vozes, pelos conselhos ou pelas palavras de pessoas que não têm conhecimento das tuas promessas, que não têm conhecimento de quando Deus falou contigo, que não sabe o que você passa no íntimo, que você passa dentro de sua casa. E não deixa ser levado por essas fábulas de palavras que às vezes só atrapalha a nossa vida com Deus. Antes, confia no que Deus te disse. Antes, confia no que o Senhor falou para você. No que o Senhor falou através da boca de alguém. No que o Senhor mostrou para ti em sonho. Do que o Senhor falou contigo através da palavra dele. Não ouça a voz e obedeça. Então eu preciso primeiro ouvir a voz do Senhor. Segundo, eu preciso obedecer. A obediência, ela me leva às bênçãos. Deuteronômio 28 vai dizer que aquele que ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, aquele que obedece os mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor correrão atrás dele. Percebeu que quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço a voz de Deus, as bênçãos, é nítido, é verdadeiro. A palavra de Deus está dizendo, ei, quando você obedecer a minha palavra, for obediente aos meus mandamentos, as bênçãos correrão atrás de você. As bênçãos seguirão você. Aí, sabe o que é lindo? É quando você precisar de um recurso financeiro, Deus usar alguém e falar assim, olha, eu senti de Deus te dar isso aqui. Já aconteceu com você de às vezes você ter o desejo de comer alguma coisa, de comer algo diferente ou de ir para algum lugar diferente e de repente alguém te chama para comer justamente aquilo que você queria comer, para você ir para um lugar justamente que você queria ir. Já aconteceu comigo. Já aconteceu de você, às vezes, ter o desejo, só o desejo, às vezes você nem falou, você nem expressou. E quando alguém chega oferecendo aquilo, é Deus. A obediência à voz de Deus, a obediência à palavra de Deus, a obediência, sabe, àquilo que Deus está dizendo para você. Porque ela tem que se cumprir. Ela tem que correr atrás de você. As bênçãos correrão atrás de você. Amém? E para nós encerrarmos aqui essa palavra. Como está no centro da vontade de Deus? Primeiro, eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso ouvir Deus. Segundo, eu preciso obedecer a sua palavra. Vai anotando aí. E terceiro, eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu te faço uma pergunta e eu queria que você fosse sincero. Se você quiser responder no comentário, você pode. Se não, amém. Eu te faço uma pergunta. Se Deus pedisse aquilo que Ele te deu, você daria? Se Deus pedisse que para você aquilo que Ele te deu, você daria? Não, seja sincero. Seja sincero, porque a maior dificuldade que nós temos não é receber o que Deus tem para mim. É quando eu preciso dar aquilo que Deus me deu. Você pegou essa? A maior dificuldade que nós temos não é de receber o que Deus tem para nós. É de dar. É de deixar aquilo que Deus nos deu. Noé teve dificuldade. Não teve dificuldade de entrar na arca. Mas Noé teve dificuldade para sair da arca. Porque Noé teria que começar tudo de novo. Eles eram primeiros. E eles tinham que começar tudo de novo. Então, a verdade, né, é que a gente está pronto. Vem em mim, Senhor. Manda aí essa bênção. Eu quero receber. Mas e quando Deus pede, ou quando nós perdemos aquilo que nós ganhamos? Quando Deus manda dar, quando Deus tira. Lembra de Jó? Quando Deus tirou de Jó todas as coisas, até os seus filhos. Jó olhou para o céu e falou assim, Senhor,
tu me deste. E também foi o Senhor que tomou. Então, nós temos essa dificuldade. E Breno, por que você fala sobre isso? Porque quando Deus pediu para Abraão, o seu filho, Abraão, ele não hesitou. Ele simplesmente ouviu, ele sabia que era Deus que estava... Olha só, interessante, né? Abraão ouviu Deus falando, certo? Ouviu. Ele conhecia a voz de Deus. Quando você está íntimo com alguém, você conhece a voz dele. Pegou? Quando você está íntimo de alguém, você conhece a voz dele de longe. Então, quando você está íntimo com Deus, você conhece a voz dele. Segundo, ele ouviu então. Primeiro, ele ouviu a voz. Segundo, ele obedeceu. Quando Deus pediu o filho para ele obedeceu a voz do Senhor. Ele falou assim, então, por quê? Pensa bem, gente, é uma coisa absurda. Deus pediu um filho que demorou tanto tempo para lhe dar, que demorou tanto tempo para se cumprir a promessa. E agora Deus está pedindo para que eu mate, está pedindo para que eu sacrifique ele. Às vezes não dá para entender. E nessas horas que nós não conseguimos entender isso, é a hora que nós precisamos ter fé no Senhor. Peraí, quem falou comigo foi Deus, porque eu sei a voz de Deus. Então você está me pedindo algo, mesmo que doa em mim, eu prefiro ser obediente a Ele. Eu prefiro ser fiel a Ele. E aí o Senhor vai pedir para Abraão, Abraão, me dá o seu filho. Eu quero o seu filho. Quando Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus interviu e não permitiu que Abraão fizesse o sacrifício. Deus interviu e não deixou que Abraão fizesse sacrifício. Todas as vezes que você for obediente, fiel ao Senhor, Deus vai intervir ao seu favor e vai lhe prover. Quando Isaac perguntou para Abraão, pai, cadê o sacrifício? Aqui tem a lenha, tem o fogo, aqui está o altar. Cadê, meu pai, o sacrifício? Abraão disse, Deus proverá. Deus proverá, filho. Cara, isso é muito forte, isso é muito lindo. Tenta imaginar agora aqui comigo, Abraão tendo que pegar seu filho, botar no altar, para sacrificar ele. É doloroso, gente. Você que é mãe, você que é pai, sabe. Mas ele foi fiel ao Senhor. Aí sabe o que é lindo? É quando Deus intervém. Deus está dizendo para alguém aqui, eu vou intervir por você. Eu vou intervir nessa situação. E vou dar a vitória para você. O Senhor está dizendo para alguém aqui, eu vou intervir nessa situação. A vitória será sua. A provisão virá para você. Aleluia, Deus. Aí sabe o que Deus vai dizer para Abraão? Porque você fez isso e não me negou seu filho. Eu juro pelo meu próprio nome. Não tem nome maior, gente, de Deus. Não há outro nome maior que Deus. Deus ia jurar por quem? Então Deus jurou pelo nome dele. Eu juro a você, pelo meu nome, que eu te abençoarei ricamente. Cara, gente, isso aqui é muito forte. Oh, Deus poderoso. Isso aqui é muito forte, gente. Quando eu ouço a voz de Deus, quando eu sou obediente a Deus, e quando eu sou fiel a Deus, o próprio Deus fala e diz, eu te abençoarei ricamente. Sou eu que prosperarei você. Sou eu que proverei todas as coisas para você.
sou eu. É o próprio Deus, ele está jurando pelo próprio nome dele. Ele está dizendo pelo próprio nome dele. Porque não há coisa maior que ele. Ninguém está acima de Deus. E ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém, gente? Então, se você ouviu essa mensagem hoje, esteve aqui comigo, eu queria te pedir uma coisa. É só se você quiser, eu não vou te obrigar a isso, não. Eu queria que você fosse no seu story, né? No seu Instagram, no story do seu Instagram. E escrevesse no story a seguinte frase: eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso obedecer a voz de Deus. Eu preciso ser fiel a Deus. Para que as bênçãos do Senhor venham sobre a minha vida. Esteja sobre a minha vida. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso obedecer eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso ser fiel a Deus. Para que as bênçãos venham sobre a minha vida. E eu queria que você me marcasse. E se você fizer isso, eu estarei repostando. E assim eu saberei que você aprendeu, né? Ouviu a palavra de Deus. E que de alguma maneira Deus está abençoando a sua vida. Amém? Então, se você puder fazer isso, amém. Se não, amém também. Espero que você tenha sido abençoado, né? Essas três coisas. Como está no centro da vontade de Deus? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso obedecer a Ele. E eu preciso ser fiel a Ele. Não tem erro. Todas as bênçãos virão sobre a minha vida. Eu preciso. Isso mesmo, Eliane. Amém? Isso mesmo, Eliane. E aí você pega essa frase, Eliane, e coloca lá no seu story. E me marca, né? PR Breno Silva. E eu vou estar repostando. Amém?